Exatamente. E, aliás, vamos lá então, Augusto. Vamos a algumas repercussões aqui nas redes sociais. Vamos jogar lá no telão. Vamos lá. Olha só, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele afirmou o seguinte: é hora de falar. O presidente está cavando a sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment, que assuma logo o vice para voltarmos ao foco, a saúde e o emprego. Menos instabilidade e mais ação pelo Brasil. Próximo, vamos lá? Girando aqui, temos mais um tweet. Da Gleisi Hoffmann, esse aí especialmente para o Augusto Nunes. A entrevista de Sérgio Moro é uma confissão de crimes e uma delação contra Bolsonaro. Corrupção, pagamento secreto de ministro, obstrução de justiça e prevaricação. Moro tinha de sair da entrevista direto para depor na Polícia Federal. E aí, eu quero aqui, meu caro Augusto Nunes, eu quero falar uma coisa para vocês, que é o seguinte, né? Uma situação como essa expõe de uma forma que a gente é obrigado a ouvir a Gleisi. Augusto. A Gleisi Hoffmann, pode chamar de amante ou coxa que ela atende. A Gleisi Hoffmann é o seguinte, é uma das referências que eu uso para acertar. O que ela faz, o que ela diz, me leva a tomar uma posição que é sempre a correta. Se ela defende uma ideia, eu sou contra. Se ela ataca uma ideia, eu acho boa. No dia, Silvio, que você ou Zé Maria forem elogiados pela Gleisi, eu chamo a polícia, para vocês. No dia em que ela atacar vocês, e é o que ela deve fazer, também eu ergo um brinde à honestidade dos dois. Porque a Gleisi não vale nada, simples assim. Muito bem. Acho que não vai precisar, viu, Augusto, chamar a polícia, não. Acho que a chance da Gleisi elogiar o Zé Maria Trindade, a você, a minha é mínima, é quase nenhuma. Mas vamos lá. Olha só, deixa eu trazer aqui mais algumas repercussões antes de passar a palavra para o Zé Maria Trindade. O ex-presidente Michel Temer também se manifestou. O Brasil está atravessando a maior crise da sua história, sanitária, econômica e agora uma crise política. Para a crise sanitária e econômica, precisamos de união, solidariedade e muita energia. Para a crise política, as palavras-chave são equilíbrio e responsabilidade. Só assim sairemos maiores de todas elas, fecha aspas. Também o governador comunista do Maranhão, Flávio Dino, ele escreveu o seguinte: Moro está para Bolsonaro como o Fiat Elba esteve para Fernando Collor. A prova que faltava agora não falta mais. Como eu disse, Zé, é brincadeira, né? A gente tem que ler o Flávio Dino, a gente tem que ler a Gleisi, né? Não precisava disso, hein, Zé Maria? Vamos lá. Pois é, agora os oportunistas aparecem, né, e falam, e tem espaço, esse que é o problema. Então vamos lá, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é um pensador, uma pessoa inteligente, foi presidente da República, portanto detém informações e experiência, né, 2 mandatos. Eu defendo, e talvez a Constituição tenha previsto isso, né, que o ex-presidente da República seja colocado numa situação de conselheiro, numa condição especial, e a história escreveu ao contrário do que a Constituição queria. É por isso que a Constituição deu salário, deu assessores para os ex-presidentes da República serem guardados desta forma. Mas não é bem assim. Ser ex-presidente da República é ser processado, né, menos o Fernando Henrique, mas o pessoal do PT e o ex-presidente Michel Temer foram, né? Então, eu fico decepcionado com esta história recente do Brasil, onde, segundo a minha concepção inicial, não deixou a história, né, que os ex-presidentes fossem pessoas respeitáveis, chamadas quando houvesse alguma crítica, algum ataque à nação, para ser um tipo de conselheiro, né? Na minha impressão, eles nem deveriam se candidatar a mais nada. O presidente da República foi o máximo. Então, vamos lá. Fernando Henrique vem dizendo o seguinte, que pior do que a fala dos maus é a omissão, o silêncio dos bons. Então ele está numa fase dizendo que é preciso falar.
Mas o PSDB, que é o partido dele, ele foi um dos fundadores do PSDB, foi presidente da República pelo PSDB, né? O PSDB está omisso demais, não tem nem liderança na Câmara dos Deputados. O partido se dividiu de tal maneira que não consegue nem eleger um líder na Câmara dos Deputados, está empate. Por isso deixa um líder de plantão que também não fala nada e ninguém sabe o que pensa o PSDB na Câmara. É por isso que o ex-presidente Fernando Henrique queria se aposentar da política, tem que falar, né? A Gleisi, ela falar em delação, e ela entende bem delação, porque ela foi assunto de todas as delações premiadas da Lava Jato. Ela entende muito bem o que é uma delação. Não sabe ainda da cadeia, porque tem um mandato parlamentar. Se não fosse esse mandato parlamentar que ela está pendurado, né, ela já estaria, né, se fosse julgamento lá por Curitiba, ela já estaria também na cadeia. O ex-presidente Michel Temer, ele também conhece de crise. Ele enfrentou uma crise pesada no governo curto, tudo indicava que o Brasil ia deslanchar, ele interrompeu um movimento de queda da economia e do governo brasileiro, né? Conseguiu interromper e veio aquela delação da JBS, onde o Joesley gravou um presidente da República, né? Isso é seríssimo, gravou um presidente da República e provocou uma crise que impediu a votação da reforma da Previdência e paralisou o país. E o Flávio Dino, ele está no governo do Maranhão, chegou no poder e, em vez de fazer o que ele prometeu durante toda a campanha para derrotar a família Sarney, ele piorou o estado e a situação geral da administração pública. Então, é nessas horas que saem essas reclamações. E digo mais, quem não critica e quem defende o presidente no Congresso Nacional são as hienas que sentiram cheiro de sangue, ou seja, agora ele vai ficar fragilizado e vai precisar da gente aqui no Congresso Nacional e nós vamos exigir o que quisermos. Veja como ficou a situação. As hienas do Congresso Nacional gostam dessa situação, porque aí eles têm o presidente nas mãos. Acho que o presidente Jair Bolsonaro não vai ficar nessa situação. Ele não vai se agachar a essas hienas chamadas Centrão.